O título da mensagem desta noite: Procurar e encontrar Jesus. A partir do texto bíblico no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10, como está escrito: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, procurar e encontrar Jesus. É claro que muita gente não procura Jesus. Outros procuram e não encontram. Por quê? Por que será que as pessoas não procuram Jesus? Por que será que procurando não encontra Jesus? Quais são os impedimentos que leva alguém a não procurar Jesus, ou então procurando não encontrar? O texto que fala de Zaqueu, do encontro de Zaqueu, da procura de Zaqueu e do encontro dele com Jesus, é bem esclarecedor em relação a isso. Zaqueu é chamado de publicano. Publicano era considerado um pecador público. Por quê? Porque era um judeu que tinha por profissão cobrar impostos para os romanos, que eram inimigos dos judeus. Então, quem tinha essa profissão era chamado de publicano, aquele que peca publicamente. Os outros se escondem quando peca, mas esse não, está aí, todo mundo sabe. Ele cobra imposto, ele é um pecador público. Fica rico por causa do devido pecado, se alegra por causa do pecado, anda de casa em casa cobrando e prendendo até por causa do pecado. É um publicano. E é justamente esse publicano discriminado que procura Jesus. E nessa procura ele encontra alguns impedimentos. O primeiro é o impedimento do status. Diz o texto bíblico que Zaqueu era maioral dos publicanos e rico. Já pensou? Um rico e maioral dos publicanos, ou seja,
Se existia cobrador de imposto, ele era o chefe dos cobradores. Agora, quantas pessoas não procuram Jesus por causa do status? Status devido à riqueza, devido ao nome, devido à família. Status devido à profissão. E tem um status até da religião. Nasci nessa lei, morro nessa lei. Não chega nem procurar Jesus, quanto mais encontrar Jesus. Para ter uma ideia, muitos fariseus na época sabiam que Jesus era o Messias, mas não procuravam e nem encontravam Jesus. Por quê? Por causa do status. Sabia que teria que deixar a religião dele, teria que deixar de ser fariseu. Então, fingia que não conhecia Jesus, que nunca ouviu falar, que ele não era, para permanecer no status. Esse poderia ser o impedimento para Zaqueu, porque era o chefe dos publicanos e rico. E o próprio Jesus já havia anunciado que quão difícil seria o rico entrar no reino dos céus. Colocou até uma impossibilidade: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Por quê? O status, quando se une ao coração, torna a profissão num Deus, a riqueza num Deus, a religião num Deus. Status apegado ao coração faz com que esse coração se torne idólatra e não enxergue Jesus Cristo. Não percebe que tem necessidade de Jesus. Vive pelo status e não vive a dependência de Deus. Status. Tem muitos, milhões que vivem através do status. Somente. Esse é o grande impedimento para procurar e encontrar Jesus. Porque tem que renunciar ao status para ter Jesus como Senhor e Salvador. Tem que confiar em Cristo e não no status, riqueza, poder, honrarias. Não, tudo isso nós temos que colocar aos pés de Jesus. Tem uma imagem em Apocalipse, quando os anciãos tomam a coroa e depositam aos pés de Jesus. E é simbólico por quê? Que mostra que aqueles anciãos chegaram ao nível último. Mas para eles isso não é um status. Para eles, e essa é uma oportunidade de entregar a Jesus o que tem, o que é, para a glória dele. Você tem status? Então, busque a Jesus para entregar o que você tem e é a Jesus. E não que o status sirva de impedimento para procurar e encontrar Jesus. Outro impedimento, o senso comum. Diz o texto bíblico que procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Multidão aqui era porque todos apertavam. Como encontrar Jesus numa multidão que aperta, que sufoca e que não dá chance para Zaqueu enxergar Jesus. Só que, trazendo para os nossos dias,
essa multidão pode ser considerado senso comum. A onda que leva todo mundo. As pessoas pensam igual, ou querem pensar igual, viver igual. Então o que acontece? Procurar e encontrar Jesus é negar o senso comum e aceitar a palavra como regra de fé e prática de vida. Como estão pensando? Não importa. O que importa é o que a palavra revela sobre Jesus. Mas me disseram mas estão falando mas todo mundo, sim, todo mundo é senso comum. É a multidão que aperta e impede Zaqueu de ver Jesus, encontrar Jesus, ter Jesus. Nessa mesma cidade, um cego de Jericó, clamava por Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que foi que fez a multidão? Não incomoda o mestre, cala a sua boca. E ele continuava clamando, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. O senso comum na cidade de Jericó se faz valer sempre para impedir as pessoas de procurar e encontrar Jesus. O cego de Jericó foi assim. Zaqueu também, nessa mesma cidade, encontrou a multidão que aperta, que insinua, que impede procurar e encontrar Jesus. Mas a procura e o encontro com Jesus é individual, porque a salvação é individual, o perdão é individual, e aceitar Jesus como Senhor e Salvador é individual. Ninguém vai por você, porque ninguém tem a sua necessidade, porque a sua necessidade é única: perdão de pecado. Então, temos que ter todo cuidado com o senso comum, com a multidão que nos rodeiam, porque dificilmente o conselho é: busque Jesus e encontre Jesus. Mas sempre o conselho é: o que você está fazendo nessa? Tem o que fazer? Procure outro. Que é isso? Você está sendo enganado, você está se iludindo. E aí vai, é o senso comum. É o impedimento para procurar e encontrar Jesus Cristo. Outra coisa que impede procurar e encontrar Jesus, a condição pessoal, ou então as limitações pessoais. Diz o texto: por ser ele de pequena estatura. Então, a multidão apertava, ele sendo de pequena estatura, como veio Jesus? Sem possibilidade. Outro teria desistido, outro teria se iludido. Tentei, mas não consegui. Com as limitações pessoais, pode ser um impedimento. A pessoa acha que ela não, Deus não a ama, acha que pode para os outros, mas não para ele. Considera que as coisas boas acontecem com todo mundo, mas não com ele. E assim vai. As limitações pessoais podem ser um agravante na procura e no encontro a Jesus. Baixa estima, pessoa se considerar ninguém, aí vai. Tantas limitações pessoais podem nos tirar
da oportunidade de procurar e encontrar Jesus Cristo. Zaqueu poderia ter ido nesse impedimento, limitação pessoal. Mas, vencidos os impedimentos, que atitude se tomar para encontrar Jesus? É claro, faça como Zaqueu, procure. O que bate, abre. O que procura, encontra. Buscar-me-ei e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração, disse o Senhor. Não tem como. Eu estou na minha rotina, que Deus que me encontre, que Deus que me ajude, que Deus que olhe para mim. Quem precisa, quem procura. Deus continua sendo Deus sem a minha pessoa, e eu continuo sendo o quê sem Deus? Às vezes parece que Deus é que está mendigando nossa adoração, nossas orações, cultos, etc. Engano nosso, se pensamos assim. Na verdade, nós é que precisamos de perdão, de adoração, de oração, de palavra, de direção, de iluminação do Espírito Santo, porque sem isso seremos como cego nessa vida. Procure Jesus, porque Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Procure ver quem é Jesus. Procure ver quanto ama Jesus. Procure perceber quanto perdoa Jesus. Procure compreender que grandeza é Jesus. Procure a Jesus Cristo. Porque, de certa forma, Ele já procurou você. Já morreu por você. Então, é a primeira atitude. Procurar Jesus. Quer encontrar? Então procure. Porque o reino de Deus, como diz as Escrituras, é semelhante a um homem que, encontrando um tesouro num terreno, vai e vende tudo para comprar aquele terreno e ficar com o tesouro. Se Jesus é um tesouro, se Jesus é o valor dessa vida, então deixo tudo, nego tudo para aceitar aquele que é tesouro que eu encontrei. Então, quer encontrar Jesus? Procure. Todo dia, dia e noite. E você tem a promessa de que, se você busca, você encontra. Segundo, se esforce. Saia, deixa de manha. O reino de Deus é uma conquista. Viver a presença de Deus, ter a presença de Deus é uma conquista. Não acontece por acaso. Se esforce. O que fez Zaqueu? Preso na multidão, na estatura, simplesmente rompeu todos os obstáculos, subiu numa árvore e deixou de lado status e tudo. Já imaginou? Rico como ele era, chefe dos publicanos,
agora em cima de uma árvore. Hoje a gente diria assim: que bico, que nada, que esforço, que coragem, que espiritualidade, que fé teve ele por procurar Jesus e encontrar, porque se esforçou. O reino de Deus é conquista. Não pense que vamos encontrar Jesus lá, sentado numa cadeira, curtindo uma praia, e se ele vier, vem. Não. A gente procura, ora, busca a palavra, está debaixo, está onde ele está. Sim, é procura. Certa vez, trouxeram para Jesus uma pessoa doente e não podendo entrar, simplesmente desceram por cima do telhado. Procurou Jesus, encontrou Jesus, porque se esforçou. Talvez eu e você chegaríamos e disse: está cheio de gente, não dá para passar com a cama, vamos voltar. Só procurou Jesus, mas não encontrou. Por quê? Esforço, conquista. Às vezes é necessário subir o telhado, às vezes é necessário subir uma árvore, às vezes é necessário atravessar o mundo, mas que seja para procurar e encontrar Jesus, porque é o tesouro que vale a pena deixar tudo, negar tudo, comprar o terreno para tomar posse do tesouro. Procure. E por último, humilhar-se. Chefe dos publicanos, rico, agora está em cima de uma árvore, e com certeza as pessoas olhando e dizem: mas que bico, que papelão esse Zaqueu está fazendo, olha. Talvez os funcionários dele estivessem lá: que negócio é esse, né? Tem mais o que fazer na vida. Tem o que fazer, procurar e encontrar Jesus, e para isso, ora, humildade, porque Deus abate os arrogantes, mas abençoa os humildes. Quem procura Jesus, que até parece que quer ensinar Jesus, não encontra Jesus. Quem procura Jesus, que até parece que tem mais poder do que Jesus, não encontra Jesus. Encontra Jesus Zaqueu, que se humilhou e subiu numa árvore para ver Jesus e recebeu Jesus, e por ele foi abençoado. Então, siga o exemplo de Zaqueu. Procure e encontre Jesus hoje mesmo. Procure e encontre Jesus em todo o tempo. O que você é, o que você tem, não deixe que impeça você. O que as pessoas pensam ou deixam de pensar, não importa. O que importa é procurar e encontrar Jesus. Quem você é, se sente amado ou não, capaz ou não importa. Jesus te capacita, Jesus te faz precioso. Encontre, procure e encontre, e Ele mesmo te restaurará ânimo, emoções, vida.
Mas é preciso procurar, se esforçar e se humilhar. Seja você um Zaqueu, que finalmente, por procurar e encontrar Jesus, Jesus entra na casa dele e fala as palavras mais benditas que alguém pode ouvir. Hoje houve salvação nessa casa. Já imaginou Deus dizendo isso de sua casa, de sua vida, de sua família, ou para a sua família, para a sua vida, para o que você é e tem? Deus sempre dirá isso para todo aquele que procura e encontra Jesus. Hoje houve salvação nesta casa. Vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. Nós somos peregrinos, Senhor. Estamos à procura e vamos encontrar. Ensina-nos o caminho e caminharemos. Que não nos falte, Deus, essa procura por Jesus. E que não nos falte encontro com Jesus. Pela manhã, tarde, noite, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Que sejamos Zaqueus, que nada nos impede de procurar e encontrar Jesus e receber dele a bendita palavra: salvação é contigo. Em nome de Jesus. Amém.